Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de Ser Feliz é uma Arte. Hoje é 12 de outubro, Dia das Crianças, e eu quis aproveitar essa data, claro, para olhar para essa criança interna que existe dentro de nós. É disso que a gente vai falar hoje. Eu não poderia deixar esse tema passar em branco no dia de hoje. E é por isso que eu quero te esclarecer o seguinte. Hoje a gente vai falar da criança, mas não a criança com a qual você talvez conviva, seus filhos, seus sobrinhos. Conviver com criança é uma delícia, né? Eu amo. Criança é vida, mas não é dessa criança que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar da criança arquetípica, como dizia Jung. Aquela que vive na psique. A criança arquetípica que não é símbolo de pureza, mas é o território, o reduto dos conflitos que a gente foi acumulando ao longo da infância, e essas impressões muitas vezes podem se tornar sintomas na nossa vida. É isso mesmo, sintomas. Por que sintomas? Porque quando a gente internaliza uma dor que aconteceu lá na infância, a gente tem a tendência de deixar isso bem enterrado lá no inconsciente, e mesmo que a gente não pense, não tenha clareza disso, muitas vezes essas impressões, elas acabam guiando a gente vida fora, sem que a gente saiba. Olha como que isso é poderoso e forte. Tá vendo como é que esse assunto eu não podia deixar passar hoje? Então, mas antes da gente adentrar nisso tudo, você sabe que aqui a gente mergulha no profundo. Eu quero te perguntar, o que você lembra da sua infância? Vou te contar o que eu lembro. Eu lembro de tantas coisas da minha infância, mas tantas coisas. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a escola, com mais ou menos 5 anos de idade. E eu lembro quando a minha mãe saiu comigo para comprar a lista de coisas da escola. Então, a minha escola tinha piscina e ela comprou para mim uma toalha que tinha um leãozinho, assim. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu odiava a escola, né? Odiava, foi traumático para mim. Lembro a primeira vez que eu fui na aula, que eu chorei horrores quando a minha mãe foi embora, porque eu tinha certeza que ela ia para aula e ela ia ficar lá comigo. Lembro das comidas, dos sabores. Tem sabores que eu lembro assim com clareza, sabores da minha infância. Lembro das minhas Barbies, inclusive a amiga com a qual eu brincava de Barbie na infância escuta esse podcast. Somos amigas até hoje, uma amiga muito querida. Se ela estiver ouvindo, um beijo para você. A gente brincava de Barbie, a gente tinha várias histórias. A gente tinha sacos de lixo, sabe aqueles sacos de lixo gigantescos, grandes, com tudo da Barbie, assim, a gente ficava juntando um monte de coisa para fazer a casa da Barbie. Então a brincadeira tinha que ser o final de semana, porque era um dia só criando a casa, o mundo da Barbie, e aí no outro dia a gente deixava lá criado aquele mundo, todo montadinho, e depois a gente ia brincar. E era muito bom. Lembro de muitas coisas. E lembro de coisas que também não foram fáceis, foram difíceis, me marcaram muito, e eu só fui descobrir isso depois, quando eu comecei a adentrar no meu processo de autoconhecimento, coisas que até hoje impactam a minha vida. Então, entende o quanto esse assunto é importante? Tem gente também que não lembra de nada, né? E eu quero deixar para você que está aí ouvindo esse podcast e que não lembra de nada da sua infância, eu quero deixar para você uma reflexão. Quando a gente não lembra de nada da infância, muitas vezes é porque a gente carrega dores profundas da nossa criança e a gente precisa olhar para isso. Mas a questão é, primeiro, lembrar um pouquinho aí da sua infância, o que você lembra, quais são as suas primeiras memórias,
Memórias boas, memórias ruins, o quanto que você acha que isso impacta. É bom começar com essa reflexão. E depois, qual foi a última vez que você olhou para dentro e reconheceu a criança que aí vive, né? Que vive dentro de você, como ela se sente, como ela está. Ela é uma menina curiosa, cheia de perguntas, com poucas respostas. Ela é um menino perdido, abandonado. É uma criança feliz, alegre, esperançosa. Como é essa criança que vive dentro de você e qual foi a última vez que você olhou para ela? A escritora Lia Luft, ela diz uma frase que eu adoro, que é assim: a infância é um chão que se pisa por toda a vida. Na verdade, vou contar para você, eu ouvi essa frase, eu vi uma pessoa falando essa frase e eu achei ela tão impactante que eu falei, gente, de quem é essa frase? Vou procurar saber de quem é essa frase e encontrei a Lia Luft como a autora, a dona dessa frase, mas eu não sei se é. O importante é que essa frase é maravilhosa, eu acredito muito nela. A infância é um chão que se pisa por toda a vida. E eu acho que, nossa, gente, isso faz tanto sentido para mim, porque por mais que o tempo passe, é sobre esse chão que nós seguimos caminhando, o chão da infância, o chão daquilo que moldou a nossa forma de sentir, de amar, de pertencer. Então hoje eu quero te convidar para olhar para esse chão com outros olhos, não como uma lembrança, mas como uma estrutura que te sustenta, como um mapa invisível que o inconsciente usa para nos guiar. Mas, como eu já disse para você, né, a gente não está falando da criança, das crianças com as quais a gente convive. A gente está falando com essa criança interna que muitas vezes a gente esquece dela. Na psicologia junguiana, a criança representa a totalidade possível, né? Ela é o símbolo não de algo angelical, mas ela é esse reduto de luz e sombra, de instinto e esperança, de ferida e potência. E o Jung, ele fala da criança ferida, mas ele também fala que no nosso processo de individuação, que é o processo que Jung diz que nós todos estamos submetidos a ele, aliás, ele é a coisa mais importante da nossa vida, é a gente passar por esse processo de individuação, é nos tornar quem a gente é de verdade. Para a gente passar por esse processo, a gente precisa transicionar da criança ferida para o pequeno professor, para o pequeno mestre, que é quando essa criança ela é ressignificada e aí ela encontra essa luz, ela vive a potência dela e aí sim ela começa a ser um reduto não mais dos conflitos não resolvidos, mas da sabedoria, das memórias que nos guiam, das memórias que nos sustentam, da esperança, do prazer. Então eu quero que você entenda que hoje esse episódio ele é um convite a uma travessia em que eu vou te levar, vou te guiar a olhar para essa criança ferida aí dentro de você e a partir desse olhar, dessa consciência, vou te convidar a começar a acolher essa criança de modo que ela se transforme ou ela comece a se transformar nessa criança luz, nessa criança sagrada, nessa criança que vai realmente se tornar o nosso pequeno mestre, que vai nos guiar ao longo da vida, que vai nos amparar com esperança, com alegria genuína. No entanto, antes, né, como eu disse, da gente chegar a essa criança luz, a gente precisa olhar para a criança psíquica que sobreviveu dentro de nós. Por que eu estou falando que sobreviveu? Porque aqui, quando a gente fala da criança interna, a gente não está falando necessariamente daquilo que nos aconteceu, das coisas como elas foram, da realidade em si. A gente está falando que a criança interna que existe em nós, ela é repleta de impressões do que aconteceu. Foi a forma como a gente elaborou as coisas. E a partir dessa elaboração, a gente construiu a nossa história. Então, a criança psíquica, eu digo que ela sobreviveu, por quê? Porque ela não nasceu com impressões negativas, vamos dizer assim. Ela nasceu inteira. Ela nasceu esse reduto do sagrado, ela nasceu, como Jung diz, né? Ela nasceu essa criança luz. Mas, a partir do momento em que ela foi tomando consciência do mundo, esse mundo foi impactando essa criança e essa criança foi reagindo a isso. A criança interna, a criança dentro de nós, ela é uma sobrevivente.
Uma sobrevivente a quê? É isso que é importante a gente começar a pensar. Porque quando a criança não encontra espaço na nossa consciência, ela começa a nos guiar de maneira não perceptível. O Jung diz que a criança, ela acaba gerando sintomas em nós, vamos dizer assim. Por que sintomas? Porque quando a gente não elabora os conflitos da nossa criança sobrevivente, isso vai se tornando comportamentos, isso vai definindo crenças que muitas vezes nos conduzem nos nossos processos do dia a dia. Então, olha como isso é importante, como isso é sério. Quando a criança não encontra espaço na consciência, ela volta como ansiedade, irritação, carência, culpa. Como eu disse, ela aparece disfarçada de sintoma, porque é a única linguagem que o inconsciente conhece para pedir para ser lembrado, para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, quero perguntar para você quais são os sintomas que tentam conversar com você hoje e o que isso tem a ver com a sua criança. Em momentos que você sente uma emoção desproporcional, por exemplo, você pensa, de onde vem isso? Será que vem da sua criança? E se o que você chama de crise for, na verdade, a criança pedindo para ser vista? Como eu disse para você, toda criança nasce inteira. Mas cedo ou tarde, o mundo ensina essa criança a se ajustar. Não chora, seja boazinha. Você já é grandinha, você tem que aprender a lidar com isso. E para continuar sendo amada, essa criança aprende a espremer para caber, né? Ela se ajusta, ela se adapta. Mesmo que para isso ela precise lidar com dores bem profundas. Na psicologia, isso se chama adaptação defensiva. É uma forma de sobrevivência afetiva. Vou te dar um exemplo concreto da minha história. Eu sou a caçula de 5 irmãs, sou uma filha temporã. Quando eu era pequena, as minhas irmãs, elas tinham uma idade, elas já eram crianças mais maduras, né? E quando eu me tornei criança, ali na minha primeira infância, que vai mais ou menos até os 7 anos, elas já eram adolescentes. Então, a gente não convivia muito, assim, a gente não fazia muitas coisas juntas porque adolescentes não brincam com crianças, principalmente com crianças menores, né? É difícil ter essa abertura, assim. Algumas vezes a gente brincava junto, mas não tinha aquela rotina igual, né? E na minha casa havia uma regra. Não podia brincar na rua nem ir para casa de ninguém. A minha mãe falava, olha, vocês são muitas, vocês precisam ser amigas, né? A minha mãe, ela sempre falou isso, olha, vocês são as melhores amigas umas das outras. Tudo que vocês têm são umas às outras. A minha mãe fomentava muito essa coisa da amizade entre irmãs, né? E ela não deixava que as minhas irmãs, quando eram crianças, né, pequenas, elas brincassem com amigas na casa de amigas, fosse para casa das coleguinhas ou brincasse na rua. Porque ela falava isso, vocês brincam aí entre vocês. Isso funcionou muito bem, né? Porque as 4 tinham idades muito próximas, mas quando eu cheguei na família, isso não se aplicou a mim, porque a gente tinha idades muito diferentes, né? Eu era muito mais nova do que as minhas irmãs. E aí eu acabei ficando muito sozinha. Então eu aprendi a brincar sozinha. Eu criava mundos dentro de mim e eu adorava desenhar, eu adorava. Até porque era uma brincadeira que eu podia fazer sozinha, né? E eu passava muito tempo desenhando. Então, eu tenho muita facilidade em ficar sozinha. Eu tenho muita facilidade em fazer as coisas sozinha. Essa foi uma adaptação na minha vida. Aí você pode pensar assim, não é uma adaptação ruim, isso é bom. Sim, algumas adaptações são boas, porém, até um certo ponto. Sabe por quê? Hoje, eu tenho tanta facilidade de ficar sozinha, de fazer as coisas sozinha, de me virar. Eu faço isso tão bem. Eu tenho tanta facilidade que eu tenho que me policiar para não me isolar, porque facilmente eu me isolo. Então percebe como a adaptação ela é perigosa e ela precisa ser muito bem equilibrada. Agora, tem as adaptações que são ruins também. Por exemplo, uma criança que aprende que não pode sentir, que não pode chorar, por exemplo. Quantas pessoas eu atendo que falam assim, na minha casa a gente não podia chorar, porque a minha mãe falava muito, né? Engole o choro. Ou meu pai falava, engole o choro. Você já tá grande, não é para chorar. Não tem que chorar por tudo. Você já ouviu algumas coisas assim? E aí, isso não é culpa do pai nem da mãe.
Porque aqui, gente, o nosso papo é de adulto, então a gente precisa esclarecer uma coisa muito séria. Quando eu falo dos cuidadores, dos pais aqui, eu não estou jogando a culpa nos pais e nem nos cuidadores. Muito pelo contrário. Por quê? Porque, como eu disse no início desse episódio, a gente não está lidando com o fato em si. Nós estamos lidando com a impressão que nós adquirimos sobre o fato. Então, essa impressão é a nossa elaboração. Não é culpa do pai, da mãe, dos cuidadores, do avô, do tio, da avó, não. O que a gente está fazendo aqui é entendendo de onde vem alguns contextos na nossa vida, de onde vem, no nosso caso aqui do episódio hoje, né? De onde vem as nossas adaptações. Para quê? Para que a partir disso a gente trabalhe com consciência essas adaptações, como eu dei o meu exemplo. Hoje eu tenho que trabalhar para não me isolar. Isso é culpa da minha mãe? Não, isso não é culpa da minha mãe. Isso é um processo meu. Eu me tornei uma pessoa adulta, então eu me responsabilizo por tudo o que me acontece, inclusive pelo meu bem-estar. Não é culpa de ninguém, mas a gente precisa, muitas vezes, nos ajuda a entender de onde vêm certos comportamentos. Eu sei que o meu comportamento de solitude, ele não é só um comportamento de solitude, ele tem um lado adaptável, que foi adaptado, que é muito positivo, que é eu consigo fazer as coisas muito bem sozinha, eu consigo me virar muito bem sozinha, mas ele tem um lado ruim, que é às vezes eu me isolo demais. Pense nisso aí na sua história. Então, depois de falar aqui para você sobre a minha adaptação e te falar sobre o que ela me ensinou, né, a lidar bem com a solidão, eu percebi que essa é uma coisa minha, né? Que essa é uma história minha. Diferente, por exemplo, do meu marido, né? O George, ele não gosta de fazer nada sozinho, assim. Ele tem uma dificuldade, ele gosta mais de estar entre pessoas. Ele tem muito essa coisa, né? Ele de agregar pessoas, né? Ele gosta disso. Porque o mundo dele ensinou para ele essa adaptação, né? De se adaptar facilmente em grupo, de se adaptar facilmente com outras pessoas, de conversar, né? Eu brincava muito quando a gente viajava, principalmente a gente viajou quando a gente foi para lua de mel. Isso aconteceu, olha, pensa na lua de mel. Quando a gente viaja, é muito engraçado, porque o George quer fazer amizade, né? Ele quer procurar pessoas para fazer amizade. Eu não, eu tô ali tranquila, na minha, né? Faço ali as minhas coisas. O George, não. O George, ele conversa com um, ele conversa com o outro, ele já tá fazendo amizade com todo mundo. Ele é assim, isso é a adaptação, você entende? Ele não é melhor do que eu não sou melhor do que ele. Não existe melhor ou pior. São histórias diferentes, adaptações diferentes que eu estou trazendo aqui para ilustrar para você, para que você possa puxar o fio da sua meada aí. Então, começa se perguntando qual foi a adaptação que te ajudou a sobreviver lá atrás, mas que hoje pode até te impedir de viver com mais leveza, né? O que você aprendeu a esconder para continuar sendo amada, por exemplo? E o que dentro de você ainda está tentando caber em espaços que já ficaram pequenos? Por quê que eu estou te perguntando isso? Porque, como eu disse, né, a minha adaptação do ficar sozinha, hoje é uma adaptação contra a qual eu luto. Por que eu luto? Porque eu percebi que se eu não controlar, eu vou ficar me isolando muito, isso não me faz bem. Então, eu não tenho mais que espremer para caber, sabe? Eu não tenho mais que fazer as coisas assim, eu tenho que buscar o meu bem-estar. Essa é a minha responsabilidade. Entende? Então, dentro desse conceito das crianças que crescem adaptadas e que mais tarde essa adaptação vai ser o reduto onde a criança interna vai se desenvolver, vai se manifestar em nós, dentro de nós, né? Eu quero que você pense o quanto o adulto que existe em mim é impactado por essa criança. Por exemplo, as crianças se adaptam e crescem. As crianças adaptadas crescem. Elas se tornam adultos muito competentes, mas talvez exaustos, porque tem que dar conta de tudo. Porque lá atrás essa criança teve que se adaptar a uma dor, a um trauma no sistema, e ela entendeu que ou ela dava conta de tudo, ou ela não ia conseguir sobreviver. Então ela se tornou, por exemplo, um adulto extremamente forte, exausto
e controlador, porque acha que tem que dar conta de tudo. A força que um dia foi defesa vira armadura, como a gente já falou aqui, inclusive tem um podcast sobre isso, armaduras emocionais. Vale a pena ouvir. E de tanto sustentar tudo sozinha, essa criança que se tornou um adulto desaprende a receber. Vira alguém que dá conta, dá conta, dá conta, mas se ressente de não poder descansar, de não poder parar, que ajuda todo mundo, mas se autoabandona. Eu já repeti essa frase de Jung aqui várias vezes, mas essa frase é maravilhosa demais. Tudo o que não se torna consciente retorna como destino. Ele fala mais ou menos uma coisa assim. Ele quer dizer o quê? Se você não lidar com as coisas que não são resolvidas dentro de você, isso vai se tornar o seu destino. A gente pode chamar isso de azar, mas na verdade é repetição. O que você chama de drama pode ser, inclusive, uma lealdade inconsciente. Já pensou sobre isso? Por que eu estou te falando isso? Porque o adulto que você é hoje está completamente ligado à sua criança interna, que guarda as memórias do que não foi resolvido aí. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim que ela não consegue ser quem ela é, porque a família exige que ela seja outra coisa. Cada vez que ela tenta seguir o caminho dela, a família vem e puxa ela de volta e ela se sente na obrigação de corresponder à expectativa daquela família. Olha como que isso é forte. Isso é uma repetição. Lá atrás, com certeza, ela aprendeu que quando ela correspondia às expectativas da família, ela tinha a impressão de ser mais amada, de pertencer mais, ou até mesmo essa pessoa pode sofrer da ferida do desamparo aprendido e entender que ela precisou cuidar dos outros, porque ninguém cuidava dela, porque estava tudo desorganizado, então ela precisou ocupar esse lugar. Eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar de todos, e dessa forma eu vou tentar com que as coisas se organizem, eu vou me responsabilizar. Olha como que isso é poderoso. Isso quer dizer que talvez você se torne um adulto que vive repetindo padrões, ao invés de realmente elaborar, transformar, ressignificar eles. Que história emocional você está representando, às vezes sem saber? E se o que você chama de fracasso for apenas o inconsciente pedindo para ser ouvido? Por exemplo, a solidão pode ser considerada muitas vezes um fracasso. Mas, se você for uma pessoa como eu, que aprendeu a se virar sozinha demais e que tem tanta facilidade de fazer isso que às vezes se isola, isso é uma repetição e isso pode se tornar um sintoma na sua vida que na verdade é um ponto de partida para a sua cura. Olha como que as coisas são interligadas e elas podem ser extremamente curadoras, né? Um ponto de cura. Na psicologia sistêmica, a gente falou um pouco da psicologia junguiana, né? Da análise junguiana, mas eu queria puxar agora o olhar para a psicologia sistêmica, por quê? Na psicologia sistêmica, nós aprendemos que ninguém nasce sozinho, né? É o sistema que conta, nós somos parte de um campo maior, que é o campo familiar. E nesse campo, nós fazemos muitas vezes votos de lealdade invisíveis e inconscientes, promessas silenciosas que garantem um pertencimento, mas às vezes custam caro, têm um preço alto, custam a nossa liberdade, do tipo, o pai é infeliz, por exemplo. E aí a criança, ela promete, eu não vou ser mais feliz que o meu pai, porque eu não posso ir além dele. Eu vou ter que repetir essa história dele, porque é lealdade, porque eu sou como ele. E sendo como ele, talvez eu seja mais amado, eu seja mais amada. Eu não vou ser mais feliz que a minha mãe. Eu carrego a dor do meu pai para ele não ficar sozinho. Eu cuido de todos porque alguém precisa cuidar. Se eu não for essa pessoa, quem vai ser? Então eu vou sustentar esse sistema. Essas fidelidades, elas parecem amor, mas elas, na verdade, elas são a adaptação. Essa criança que se adaptou, porque lá atrás a dor foi tão forte que ela precisou se adaptar. Então, por exemplo, olha, a minha mãe adoeceu. Eu não consegui, a minha mãe adoeceu e eu não consigo ser cuidada pela minha mãe. Ao invés de lidar com essa dor de não ser cuidada pela minha mãe, eu vou cuidar dela. Para quê? Porque quando ela ficar boa, ela vai cuidar de mim. Olha essa adaptação. Eu me adaptei ao sistema e eu fiz um voto de lealdade. Eu vou cuidar da minha mãe. Porque na minha consciência infantil de criança,
cuidando da minha mãe, um dia eu vou receber esse cuidado de volta dela. Mas a gente sabe que não acontece assim. E aí a gente fica nesse voto de lealdade e fica repetindo situações e padrões que nos machucam, que nos ferem, até quando? Até a gente começar a entender que, embora sejamos adultos, muitas vezes nós nos comportamos como criança. Qual criança? Essa criança ferida que está dentro de nós. Esses votos de lealdade, gente, eles vêm do amor infantil, né? Não do amor adulto. Porque o amor adulto, ele sabe que as trocas, elas precisam ser saudáveis. O amor infantil, ele confunde vínculo com sacrifício. Quanto mais sacrifício ele faz, mais ele acha que ele vai ser amado. Quantos casais estão aí na dinâmica do sacrifício porque aprenderam lá atrás a adaptação dessas pessoas foi que eu preciso me sacrificar para ser amado. Então a adaptação dessas pessoas foi: quanto mais eu me sacrifico, mais eu sou amado. E aí eles se vinculam nessa base. E essas vinculações são cheias de dor. E o mais curioso é que o inconsciente não distingue tempo. Ele continua obedecendo essas promessas, esses votos de lealdade, mesmo quando o corpo já é adulto, mesmo quando a gente já está vivendo a dor por estar repetindo aquele padrão. Então, vale a pena a gente pegar agora o caderninho e escrever aí de que dor antiga a gente ainda se sente responsável. Será que a gente fez um voto de lealdade? Será que a gente está vivendo esse voto de lealdade? Vale a pena pensar. Porque crescer, gente, é isso, né? É transformar a lealdade em consciência e começar a fazer escolhas e se responsabilizar por escolhas, pelas escolhas que faz. Porque senão a gente também fica repetindo essa história de que é um padrão, de que a gente fez um voto de lealdade, né, de que a culpa é do outro, e não. Tá na hora de se responsabilizar porque você agora já é adulto. Então, assuma o adulto que você é. E a gente só assume o adulto que a gente é quando a gente lida com a criança. Lembra que eu falei que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira? Então, mas a gente pode escolher como e quando pisar. Aqui é que começa a cura real. Porque eu vou trazer um termo para você que talvez você já tenha ouvido, que é reparentalização. É o processo do adulto aprender a cuidar das partes internas que não tiveram referência de cuidado suficiente e começar a se responsabilizar por essa dor. É quando você passa a ser para si o que precisou e não teve. A reparentalização significa: se eu não tive o amor suficiente da minha mãe, o cuidado suficiente do meu pai, eu me torno o meu próprio pai, eu me torno a minha própria mãe e eu me dou esse amor, eu me dou essa atenção. Não é voltar a ser criança. É cuidar da criança com os recursos do adulto, porque agora você é uma pessoa adulta. É um exemplo bom para a gente saber se a gente está desenvolvendo essa reparentalização na nossa vida. Como você se trata como erra quando você erra? Responde aí. Quando você erra, você se trata como? A voz que fala dentro de você é de um cuidador ou é de um crítico? Por quê? Se você, quando erra, é aquela pessoa que se critica, que se pune, que se condena, então vale a pena você pensar que talvez você não tenha conseguido trabalhar a reparentalização aí. Porque um cuidador saudável, ele não iria punir nem condenar uma criança que errasse. Quando a criança erra, ela não é punida, ela é acolhida. A gente sabe que a gente está nesse processo saudável de reparentalização quando a gente começa a trabalhar o auto-perdão, a autocompaixão, o autocuidado. Uma coisa que eu falo muito é que a forma mais fácil de você saber que tipo de pai e que tipo de mãe você é para você mesmo é olhar, por exemplo, a sua relação com a alimentação. Você escolhe os melhores alimentos para o seu corpo? Você já reparou como que os pais dedicados fazem com os filhos? Eles escolhem os melhores alimentos. Eu tenho uma cliente que ela pariu há pouco tempo e uma das perguntas que ela mais se faz é: mas eu comeria isso? Eu colocaria isso na minha boca, no meu corpo? Então eu não vou dar isso para o meu filho. Isso é muito legal da gente entender. Por quê? Porque quando ela entende que ela não faria isso por ela e por causa disso ela não faz isso para o filho, isso indica que ela conseguiu trabalhar a reparentalização dentro dela. Ela conseguiu se tornar o próprio pai e a própria mãe dela.
E aí sim ela consegue cuidar do outro. Reparentalizar é trocar o tom da conversa interna, sabe? É falar com o próprio inconsciente de um lugar de presença e não de punição. É dizer para dentro, agora eu fico, eu não te abandono mais. Isso é tão lindo, isso é tão forte, isso é tão curador. Experimenta isso agora. Experimenta falar para você, agora eu fico. Experimenta falar para sua criança, agora eu fico, eu não te abandono mais. Gente, isso é tão... Olha, tenho certeza que se você fizer, você vai sentir a diferença. E nesse momento, começa a acontecer uma transformação inconsciente. E Jung chamava isso de individuação, não é individualização. É individuação, é se tornar cada vez mais quem se é. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteira. A criança representa o sentir, o adulto representa o sustentar. Quando os dois se encontram, a vida começa a ficar mais leve, porque o sentimento ele pode ser sustentado. E se o amadurecimento não for deixar de ser criança, mas finalmente poder cuidar dela sem medo, já pensou sobre isso? E se ser adulto for justamente isso, olhar para dentro e dizer, agora eu posso brincar sem me perder, sabe? Agora eu posso me responsabilizar pelos meus sentimentos, porque eu tenho recursos para lidar com isso. Então, se você foi uma criança que se adaptou, que aprendeu a se calar, que aprendeu a espremer para caber, e você cresceu e se tornou um adulto que perdeu a espontaneidade, que vive tentando alcançar e satisfazer as expectativas do outro, que repete padrões, que quer controlar tudo, que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade de ser quem você é verdadeiramente, eu te convido a ajustar o seu tamanho e o seu caminho. Não é enrijecer demais e nem perder a espontaneidade, mas é providenciar o encontro entre a firmeza do adulto e a espontaneidade da criança. Talvez a sua criança se adaptou demais, talvez a sua criança obedeça a votos de lealdade, mas hoje existe um adulto que pode dizer com firmeza e calma, pode descansar porque eu continuo aqui e eu vou dar conta. Eu vou dar conta de realizar os nossos sonhos, eu vou dar conta de ter uma vida satisfatória, eu vou dar conta de me responsabilizar pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar. Quando você consegue fazer isso, uma mudança profunda acontece dentro do seu coração. Bom, a gente já vai finalizando. Se esse episódio tocou você, se você sentiu vontade de olhar para a sua história com mais profundidade, eu te convido não só a buscar terapia, porque eu acho que a terapia ajuda muito, um bom profissional de terapia para trabalhar essa criança interna, mas também você pode vir para a comunidade Tempo de Florescer, que é o espaço onde a gente aprofunda sobre os conceitos desse podcast. Então, aprofundaremos essa semana na nossa criança ferida. A comunidade Tempo de Florescer, ela é repleta de mulheres que partilham os seus processos. É muito legal, são encontros, são trocas semanais, conscientes. É muito bom pertencer a um grupo de mulheres. Se você não pertence a um grupo de mulheres, vale a pena experimentar. A comunidade Tempo de Florescer pode te oferecer isso. E lá a gente vai continuar essa conversa sobre individuação, sobre vínculos, sobre inconsciente, sobre criança ferida e sobre criança luz. Porque depois que a gente trabalha as nossas dores da criança interna, a gente começa a ver crescer dentro de nós esse pequeno professor, como Jung falava, que vai nos guiar no prazer genuíno, na alegria genuína, uma vida com mais leveza, com mais verdade. Lá na comunidade Tempo de Florescer, você também encontra suporte simbólico, emocional para seguir nesse processo de amadurecimento com leveza, sem superficialidade, sendo cada vez mais quem você é. Então, se sentiu chamado, vem com a gente. O Tempo de Florescer é agora. Eu fico por aqui, te desejo um finalzinho do Dia das Crianças muito feliz, né? Porque, afinal de contas, esse podcast vai ao ar no domingo, às 8 da noite. Você sabe que na semana que vem tem mais. Não esquece de deixar os seus comentários aqui, de mandar esse episódio para quem você acha que merece ouvir, que pode se beneficiar muito de todo esse conteúdo. E até semana que vem, até o próximo mergulho. Um beijo. Tchau.